Olá, alunos da EJA décima etapa, sejam muito bem-vindos às nossas aulas de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu irei acompanhá-los durante as nossas aulas de Geografia aqui na EJA décima etapa. Vamos verificar o objeto de conhecimento da presente aula. Estamos na aula de número 2 e ela tem como objeto de conhecimento conceitos e teorias demográficos, detalhamento desse objeto de conhecimento, os principais conceitos demográficos. Agora que vocês já conhecem o objeto de conhecimento da nossa aula, bem como o seu detalhamento, a gente vai de conteúdo. Pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre demografia, tá? E eu vou fazer um breve resumo sobre tudo aquilo que a gente vai ver no decorrer da nossa aula. Então, durante essa aula, eu vou falar para vocês o que é demografia, o que a demografia ela vai estudar, quais são os aspectos que a demografia ela vai analisar, e aí a gente chega aos conceitos demográficos. Vamos tratar de taxa de natalidade, vamos tratar de taxa de mortalidade, vamos tratar de crescimento vegetativo, vamos tratar de taxa de fecundidade, para a gente entender um pouco sobre a dinâmica populacional, em especial sobre essa dinâmica populacional aqui no Brasil. E a gente vai falar um pouco sobre essas mudanças na taxa de natalidade, na taxa de mortalidade aqui no Brasil, o que tem levado a gente a vivenciar o que nós chamamos de transição demográfica, que é uma mudança no perfil da população brasileira, e eu irei detalhar melhor no decorrer desta aula. Então, nós temos uma série de conteúdos para a gente observar, mas nós vamos por etapas. E, primeiramente, eu quero definir aqui com vocês o que é demografia. Acompanhe aqui a definição. Olha só, a gente diz que demografia é a responsável pelo estudo que envolve as populações humanas de uma forma geral. Então, toda vez que eu falar em populações humanas, eu estou falando ali de demografia, né? É ela responsável por estudar essas populações humanas. E como ela faz isso, professor? A demografia faz esse estudo das populações humanas, analisando ali o perfil dessa população. O que a gente observa quando a gente está tratando do perfil da população? Se essa população é formada majoritariamente por pessoas jovens, por crianças, por exemplo, também, se ela é formada majoritariamente por pessoas adultas e idosas, então dá para a gente traçar o perfil da população de um país, por exemplo, através dos estudos demográficos, tá? A gente também avalia a evolução das populações humanas ao longo do tempo, então a gente verifica como essa população ela foi crescendo ou diminuindo ao longo do tempo. No caso, por exemplo, da população do nosso planeta, a gente observa que ela vai crescer num ritmo mais acelerado a partir das revoluções industriais, sendo que a primeira revolução começa lá no século XVIII, né? Então, a partir desse momento, a população do mundo ela vai crescer em um ritmo mais acelerado, tá? E a gente observa também a evolução dessa população no espaço. Dá para a gente analisar também onde essa população se concentra. Olha, no caso da população mundial, nós temos o que nós chamamos de grandes vazios demográficos. O que são esses vazios demográficos, professor? São regiões que, por conta do clima, por conta do relevo, por conta da vegetação, a gente tem baixa concentração populacional. Vive poucas pessoas dessas regiões que nós chamamos de vazios demográficos, tá? Por exemplo, as regiões polares, né, no nosso planeta, são regiões muito frias. E esse frio impede ali que a gente tenha o desenvolvimento de populações naquelas áreas, né? As regiões de desertos também são regiões ali que se configuram em vazios demográficos, né? As regiões de desertos, elas são muito quentes e isso também atrapalha o desenvolvimento das populações por essas áreas, né? Então, dá para a gente entender um pouco também, a partir da demografia, a evolução dessa população no espaço, analisando quais são as regiões onde a gente tem maior concentração populacional, por exemplo, certo? Prosseguindo, nós vamos destacar também quais são ali os aspectos que a demografia ela vai analisar, tá bom? Então, vou destacar alguns desses aspectos que são analisados pela demografia. Primeiro deles ali, a demografia ela analisa ali quantas pessoas vivem em um determinado local.
ela é responsável ali por entender um pouco qual o quantitativo de habitantes de uma cidade, de um país, de um continente, de uma região. E esses dados são importantes para a gente compreender um pouco sobre as características daquele país, daquele lugar que a gente está estudando, para a elaboração de políticas públicas também. Então, são dados extremamente importantes, em especial para quem administra, para quem faz a gestão desses espaços, desses territórios, tá? Ela analisa também as características da população e quando nós estamos falando de características das populações de uma forma geral ou da população, nós estamos falando de idade, então vai verificar ali, né, se essa população é formada ali predominantemente por crianças e jovens ou por adultos ou idosos, então isso é levado em consideração quando nós estamos analisando as características da população. A gente considera também o sexo, né? Tem mais mulheres, tem mais homens. A gente considera também as questões de etnias nesse processo, em especial da formação da população de um determinado país, de uma determinada região. A questão também da religião é um outro ponto importante. Qual a fé professada, né, majoritariamente por essa população? Então, a demografia analisa, né, quando a gente está tratando de características da população, esses aspectos aqui. Bem, a demografia também vai tratar ali de mudanças na população ao longo do tempo. Então, ela vai entender como essa população vem mudando, em especial a partir do crescimento, verificando ali as alterações na taxa de natalidade, na taxa de mortalidade, na migração também, né, a quantidade de pessoas que chega, que sai daquele país, por exemplo, tá bom? Então, para a gente verificar as mudanças na população de um país, a gente analisa a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, por exemplo, tá? Para a gente verificar quais são essas mudanças na característica da população. Essa população ela está crescendo, ela está diminuindo, essa população está se tornando predominantemente formada por jovens, por adultos ou idosos, né? Ou por crianças e jovens. Então, através da análise da taxa de natalidade, mortalidade, a gente pode compreender melhor essas mudanças aqui no perfil da população também ao longo do tempo, tá? Claro que elas não são as únicas, mas são importantes nessa compreensão. E também a gente procura entender, né, através da demografia, como a população ela se espalha pelo território, né? Por exemplo, de um país, como é o caso do Brasil, onde a população ela se concentra, né, de uma forma mais intensa na região litorânea do nosso país, né? Nessa região ali, a gente tem uma concentração populacional significativa, tá bom? Bem, dando continuidade, eu gostaria de tratar agora com vocês dos conceitos demográficos. Então, a gente vai entender alguns conceitos que são importantes para a gente compreender aqueles aspectos mais gerais da população de um determinado lugar. E eu vou tratar do primeiro conceito aqui, que é um conceito extremamente importante, denominado de crescimento vegetativo ou natural. Professor, o que é esse crescimento vegetativo ou natural? É por onde a gente consegue observar se a população de um país, se a população de uma cidade, se a população de um continente, ela está aumentando ou diminuindo, tá bom? E a gente consegue verificar se a população está aumentando, diminuindo ou está estabilizada, fazendo ali a diferença, né, subtraindo a taxa de natalidade da taxa de mortalidade. Então, quando eu pego a taxa de natalidade e vou subtrair da taxa de mortalidade, eu tenho crescimento vegetativo ou natural. Como assim, professor? Vou colocar aqui como fica mais ou menos a nossa pequena equação. Olha, o crescimento vegetativo ou natural, vou colocar como CVN, tá bom? Esse é o crescimento vegetativo ou natural. Para eu saber se ele está crescendo, se a população está crescendo, se ela está diminuindo, se ela está estável, eu pego a taxa de natalidade, que eu vou chamar de TN, e vou subtrair da taxa de mortalidade, que eu vou chamar de TM de martelo, tá bom? Então, subtraindo a taxa de natalidade da taxa de mortalidade, eu tenho o crescimento vegetativo ou natural. Como nós já estamos falando de crescimento de taxa de natalidade, de taxa de mortalidade, eu quero destacar também aqui para vocês, né, o que é essa taxa de natalidade, o que é essa taxa de mortalidade. A taxa de natalidade é o número de crianças que nascem
em um grupo de cada 1.000 habitantes em um determinado período, que é normalmente de um ano. Então, a taxa de natalidade, ela marca o número de nascimento, né, o número de crianças que nascem, é importante dizer vivas, né, num grupo de cada 1.000 habitantes, né, em um período de um ano normalmente. E essa é a taxa de natalidade. A taxa de mortalidade, ela é o índice demográfico que reflete ali o número de mortes registradas por cada 1.000 habitantes em determinado período. Como eu já falei para vocês, a gente considera normalmente um ano. Enquanto a taxa de natalidade, ela trata do número de nascimento, né? A taxa de mortalidade, ela trata do número de mortes que a gente vai ter. Tudo bem até aqui? Então, essa é a definição de taxa de natalidade, de taxa de mortalidade e também de crescimento vegetativo ou natural. Bem, dependendo, obviamente, desse cálculo aqui da taxa de natalidade e mortalidade, o nosso crescimento vegetativo ou natural, ele pode se dar de 3 formas. Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo e ele também pode ser nulo. Professor, quando é que o crescimento vegetativo ou natural ele é positivo? Quando a taxa de natalidade for maior que a taxa de mortalidade. Tá? Então, nós temos crescimento vegetativo ou natural positivo quando a taxa de natalidade ela é maior que a taxa de mortalidade. Tudo bem? E, professor, quando é que nós temos um crescimento vegetativo ou natural negativo? Ele é negativo se a taxa de natalidade for menor que a taxa de mortalidade. Então, toda vez que a taxa de natalidade for menor que a taxa de mortalidade, esse crescimento ele é negativo. Quando é que eu tenho um crescimento nulo? Essa população ela não está crescendo e nem diminuindo. Quando a taxa de natalidade for igual à taxa de mortalidade. Então, taxa de natalidade igual à taxa de mortalidade, crescimento vegetativo nulo. O professor ficou confuso, não deu para eu compreender direito como que a gente consegue chegar a essa taxa, a esse crescimento vegetativo, que é positivo, que é negativo e que é nulo, né? Eu tenho aqui um exemplo que eu acho que vai ajudar melhor a gente a compreender um pouco sobre o crescimento vegetativo positivo, negativo e nulo. Vamos lá ao nosso exemplo. Nesse primeiro exemplo, eu vou tratar aqui do crescimento vegetativo positivo. Então, eu tenho aqui, olha, a minha taxa de natalidade, que é de 6%, tá? Vamos verificar qual é a taxa de mortalidade, 2%. Como é que eu vou fazer o cálculo? Eu vou pegar, subtrair a taxa de natalidade, que é 6, menos a taxa de mortalidade, que é 2. Olha o resultado, 4%. Então, isso significa dizer que a minha população ela está crescendo, ela está aumentando, tá bom? Então, esse é o crescimento vegetativo ou natural positivo. Vamos verificar como fica o crescimento vegetativo ou natural, né, negativo. Vamos lá à nossa taxa de natalidade. A nossa taxa de natalidade é de 2%. Vamos verificar a taxa de mortalidade. Taxa de mortalidade, 3%. Então, vou subtrair 2, que é a taxa de natalidade, menos 3, que é a taxa de mortalidade. O resultado, vocês já estão acompanhando aqui, né? É menos 1. Isso significa dizer que essa população ela não está crescendo, ela está diminuindo. Por isso, o crescimento vegetativo ele é negativo, certo? E a gente tem também a possibilidade desse crescimento vegetativo natural ser nulo. E acompanhe aqui os valores comigo. Taxa de natalidade, 2. Taxa de mortalidade, 2 também. Então, a gente vai subtrair taxa de natalidade, pela taxa de mortalidade e o resultado ali vai ser 0. Então, esse crescimento vegetativo, ele é nulo, né? Subtrair a taxa de natalidade, que é 2, menos a taxa de mortalidade, que é 2 também, e esse resultado, ele é 0. Até aqui deu para compreender? Deu para entender esse conteúdo? Bem, a gente vai continuar trabalhando ali alguns conceitos da demografia e agora eu quero destacar para vocês o que é a taxa de fecundidade ou fertilidade que muito contribui aqui para que a gente tenha um crescimento vegetativo, né? O natural positivo, negativo
ou nulo. Acompanhe aqui comigo o que é a taxa de fecundidade ou fertilidade. A taxa de fecundidade ou fertilidade é o número médio de filhos que uma mulher teria até o final da sua idade reprodutiva. E a gente considera, por exemplo, a idade reprodutiva de uma mulher, a idade que vai de 15 a 49 anos de idade, tá? Então, a taxa de fecundidade é o número médio de filhos que uma mulher teria, né? Pode ter durante ali a sua idade reprodutiva. No Brasil, essa taxa de fecundidade ou fertilidade já foi muito alta. Lá na década de 70, ela passou de 6, tá bom? Isso significava dizer, naquele momento, que cada mulher poderia ter ali 6 filhos, né? Em média, ali 6 filhos. Bem, a gente tem alguns dados aqui que eles são mais recentes, tá? Vão de 2006 a 2021. Eles não estão, aparentemente, decrescendo, né, diminuindo num ritmo muito acelerado, como foi lá na década de 60, mas ainda assim a gente observa que a taxa de fecundidade ou fertilidade ela tem diminuído. Olha, em 2006 ela estava acima de 2, ela deu uma caída aqui de 2008 para 2010, né, se estabilizou, caiu um pouco em 2016, se estabilizou e veio caindo de uma forma bem sutil em 2020, 2021 e até o ano de 2025 também. No ano de 2025, a taxa de fecundidade ou fertilidade é de aproximadamente 1,5, tá bom? Deixa eu fazer o 5 aqui. Pronto. 1,5 para ficar melhor. Vou até apagar aqui e refazer de novo, tá? Para ficar melhor. 1,5. Agora sim ficou bonitinho, tá bom? Então, essa é a taxa de fecundidade, aproximadamente, tá? Aqui no Brasil de 2025. Tudo bem até aqui? Bem, a gente vai prosseguindo e agora eu quero tratar aqui com vocês de população absoluta e de população relativa. Normalmente vocês têm muita dificuldade em compreender o que é população absoluta, o que é população relativa, o que é populoso, o que é povoado, e a gente vai esclarecer melhor como funciona essa questão da população absoluta, população relativa, populoso e povoado, tá? A população absoluta envolve ali o total de habitantes de um determinado lugar. Exemplo, a população do Brasil é de aproximadamente 212,6 milhões de habitantes. Essa é a nossa população absoluta, tá? A população relativa, ela vai envolver ali a razão entre a população absoluta e a área de um determinado território, tá bom? Então, para eu verificar a população relativa, eu tenho que levar em consideração a população absoluta e a área do território também. Essa população relativa a gente chama também de densidade demográfica, que marca a quantidade de habitantes, em média, é claro, por cada quilômetro quadrado, dentro, por exemplo, do território de um país. Professor, não deu para eu compreender bem. Tenho aqui um exemplo concreto para vocês. Vou pegar aqui os dados do nosso país, os dados do Brasil. Como eu falei para vocês, a população absoluta do Brasil é de aproximadamente 212,6 milhões de habitantes. Essa é a nossa população absoluta. População relativa, a gente pode considerar a densidade demográfica, né? Que no Brasil é de 24,9 habitantes por quilômetro quadrado, em média, tá bom? Então, isso daqui seria a nossa população relativa. Professor, como é que eu chego a esse valor de 24,9 habitantes por quilômetros quadrados? Olha, para calcular a densidade demográfica, a gente divide a população de um país pela área. Então, a gente vai pegar a população e dividir pela área, tá bom? E aí, a gente tem aqui a nossa densidade demográfica, tá bom? Tem um exemplo aqui que vai ajudar a gente a compreender melhor como é esse cálculo da densidade demográfica. E a gente vai continuar aqui com os dados do Brasil, né? Vamos lá. População, 212,6 milhões de habitantes, né? Aproximadamente, tá? Área do Brasil, 8.510.417 quilômetros quadrados.
Como é que eu calculo a densidade demográfica, professor? Eu pego a densidade demográfica, que eu vou chamar de DD, divido a população pela área. E aí a gente tem a nossa densidade demográfica, tá? No caso do Brasil, população 212,6 milhões de habitantes, tá? A área, vou falar o valor aproximado, né? 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tá bom? E aí o resultado dessa divisão, né, é densidade demográfica igual a 24,9 habitantes por quilômetros quadrados. Isso significa dizer que, em média, aqui no Brasil, vivem ali 24,9, tá? 24,9 habitantes em cada quilômetro quadrado, né? Essa densidade demográfica é uma média. Tem regiões do Brasil que tem mais habitantes por quilômetros quadrados e regiões que têm menos. É o caso do município de São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, que tem menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, tá? Tudo bem até aqui? Essa densidade demográfica mais baixa em relação a outros países está ligada à área territorial do Brasil, que é muito grande, né? São 8.510.417 quilômetros quadrados, como eu falei para vocês, tá bom? Bem, dando continuidade, eu quero fazer também a diferença aqui entre populoso e povoado, né? Então, vamos lá. O que é populoso, professor? Para a gente definir, por exemplo, um país como populoso, eu vou levar em consideração somente a população absoluta. Se tiver muito habitante, é um país populoso. Exemplo, Brasil, 212,6 milhões de habitantes. Índia, 1 bilhão e mais de 420 milhões de habitantes. É muita gente vivendo na Índia, tá, perdão, e também na China, tá bom? Eles têm populações aproximadas, mas a Índia está na frente, é o país mais populoso que a gente tem no contexto atual, tá? Então, a Índia surgiu nos últimos anos como o país mais populoso do mundo, tomando o lugar que anteriormente era da China. Bem, e agora a gente vai ver o que é povoado, né? Povoado, ele marca ali, basicamente, a alta densidade demográfica. Então, para ser povoado, eu tenho que ter densidade demográfica elevada, né? Eu tenho que ter alta densidade demográfica. Então, o povoado leva mais em consideração a população relativa, a densidade demográfica. E aí nós temos países que não são populosos, mas são povoados, porque quando a gente vai ver a densidade demográfica, ela acaba sendo muito elevada, porque a área desses países não é muito grande. Um exemplo, olha, Mônaco, população de Mônaco, mais de 36 mil habitantes, só reforçando aqui, tá bom? Tá, área de Mônaco, 2,2 quilômetros quadrados aproximadamente. Quando eu divido isso daqui, eu tenho a densidade demográfica, eu divido a população pela área, que dá, aí sim, mais de 16 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então, Mônaco tem uma das maiores densidades demográficas do mundo, certo? Bem, caso não tenha ficado claro, eu tenho aqui para vocês, tá? Essa diferença entre povoado e populoso, tá? Então, a gente vai verificar, primeiramente, o Brasil, que é um país populoso. É um país populoso porque a nossa população absoluta, ela é de 212,6 milhões de habitantes, tá bom? Só que o Brasil não é um país povoado. Ele é populoso, tem muitos habitantes, mas não é povoado, né? Por que, professor, ele não é povoado? Porque a nossa densidade demográfica, ela é baixa, de 24,9 habitantes por quilômetros quadrados. Então, o Brasil é um país populoso, mas pouco povoado. Vamos lá ao exemplo de Mônaco. Acompanhe aqui comigo. No caso do exemplo de Mônaco, ele não é um país populoso. A população de Mônaco, ela é pequena, certo? Um pouco mais de 36 mil habitantes, conforme eu falei para vocês anteriormente. Só que a área de Mônaco também é pequena, né?
aproximadamente 2,2 quilômetros quadrados, certo? Isso dá para Mônaco uma densidade demográfica de mais de 16 mil habitantes por quilômetros quadrados. Então, Mônaco não é um país populoso, porque a população é pequena, mas ele é muito povoado, porque a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado é muito grande. E aqui a gente vê essas diferenças nas imagens aqui dos nossos mapas. Até aqui tudo tranquilo? Dando continuidade, a gente vai falar um pouco sobre a taxa de natalidade aqui no Brasil, que vem caindo, assim como a taxa de fecundidade. Acompanhe aqui comigo. Então, a taxa de natalidade, a gente observa que ela vem caindo aqui no Brasil. Elas já foram maiores na década de 60, tá bom? E elas vieram ali diminuindo de 60 para frente, né? Então, 65, 1970, 1975, a gente observa que essa taxa de natalidade no Brasil, ela veio reduzindo. E a gente tem ali as causas, o que provocou essa redução da taxa de natalidade aqui no Brasil. Controle de natalidade, né? Então, as mulheres passaram a ter acesso ali a mecanismos, né, em especial para evitar, por assim dizer, né, para controlar, se programar assim para ter filho. Então, tem um controle maior no que diz respeito ali a ser ou não mãe, por assim dizer. Manutenção e educação de filhos elevadas, né? Então, em especial nas cidades, é caro você ter um filho, manter, ter alguém para ajudar a cuidar desse filho, ter uma rede de apoio. Então, tudo isso tem provocado a redução na taxa de natalidade no Brasil. E a integração da mulher no mercado de trabalho. As mulheres passaram a integrar o mercado de trabalho e, obviamente, que elas vão começar também a priorizar a sua vida profissional e vão também diminuindo ali a quantidade de filhos que elas tinham, certo? Bem, taxa de mortalidade, ela também veio diminuindo no Brasil. Desde a década de 40, ela vem caindo. E a gente tem também as causas que levaram à redução dessa taxa de mortalidade aqui no Brasil. Entre essas causas, eu posso citar melhoria no saneamento básico, tá? Então, nós passamos a ter mais acesso à água potável, a esgoto, e isso ajudou, obviamente, a diminuir a taxa de mortalidade, em especial a mortalidade infantil. Melhoria na área de saúde também, a população passou a acessar mais os serviços de saúde, né? Ter mais acesso a médicos, hospitais, e isso, obviamente, ajudou nessa queda da taxa de mortalidade. E também as campanhas de vacinação, né, que foram importantes também para garantir a queda da taxa de mortalidade. E aqui eu tenho um gráfico para vocês que mostra, né, essa queda da taxa de mortalidade aqui no Brasil. E a gente tem o ano de 2006 até 2023 e a taxa de mortalidade ela veio caindo, né, nesse período e caiu também em décadas anteriores a essa que está sendo analisada. E a gente consegue verificar os impactos dessa taxa de mortalidade e natalidade, né, a redução na taxa de mortalidade e natalidade, quando a gente observa essa transição demográfica que o Brasil está vivendo. Nós estamos vivendo um período de transição demográfica, onde a nossa população está deixando de ser predominantemente formada por crianças e jovens, e agora ela está se tornando majoritariamente formada ali por adultos e idosos. Isso impacta também no crescimento das cidades, né? Então, eu tenho aqui as 10 cidades que mais cresceram aqui no Brasil, em decorrência de questões econômicas em especial, certo? E eu destaco para vocês a cidade de Canaã dos Carajás, que mais que dobrou a sua população no período de 2010 a 2022, certo? Os fatores estão relacionados a questões econômicas, postos de trabalho, né? Mas também estão ligados ali a essa questão das taxas de natalidade e mortalidade nas diferentes cidades, nos diferentes estados aqui do nosso país, tá bom? E eu tenho também as cidades que menos cresceram, né? As cidades que mais encolheram. E eu vou citar o exemplo aqui para vocês de Catarina, que fica no Ceará, né, que foi uma das cidades ali
que perdeu muita população, aproximadamente ali 45% de sua população, no período que compreende o ano de 2010 a 2022. Bem, com isso a gente vai encerrando o conteúdo da nossa aula.